Ésquilo é o fundador do gênero trágico. Uma de suas características era escrever textos em trilogia, como se cada uma fosse um capítulo de uma narrativa dramática contínua. Ele acreditava que os deuses eram os responsáveis pelo sofrimento da humanidade, mas ainda assim que para alcançar o benefício da ordem e harmonia no universo, o segredo estava nas mãos do ser humano. O texto Persas é uma de suas grandes obras. O tema baseia-se na vida de Ésquilo enquanto estava no exército, durante a Batalha de Salamina, a única peça que não retrata um mito heróico ou divino. Outras obras conhecidas de Ésquilo são Oresteia, uma trilogia composta por Agamenon, Os Portadores da Libação e as Eumênides. A trilogia conta como os deuses interferem nas decisões, aos eventos e disputas das personagens. Abordava a vingança e a justiça. O primeiro espetáculo que ganhou prêmio no Festival Dionísia, em 458 antes da Era Comum. Outra trilogia trágica de Ésquilo é Laio, Édipo e Sete contra Tebas. Os textos narram uma maldição profética que se abate numa família e as consequências dos conflitos gerados por ela. Nessa tragédia grega, o ciclo dessas três histórias é uma perspectiva sobre destino e livre-arbítrio, onde profecias e a natureza humana se cruzam e criam possíveis resultados inevitáveis e trágicos. Contudo, Ésquilo também escreveu sátiras que frequentemente abordavam um tópico mítico. A sátira é considerada um drama mais antigo do que a tragédia. Possui um roteiro mais leve, semi-burlesco, uma tragicomédia. Pense naquele ditado: ri para não chorar. Na sátira, havia a participação de um coro representando os sátiros, que eram criaturas metade humana e metade bode, que apareciam como personagens ativos no enredo, assim como os demais papéis. Um exemplo é a peça Esfinge, única sátira dentro da trilogia de tragédia Laio, Édipo e Sete contra Tebas. Podemos dizer então que o conjunto desses textos trata-se na verdade de uma tetralogia. O enredo é sobre uma esfinge que apavora a cidade de Tebas. Ela exige que as pessoas que passassem ali resolvessem um enigma. Aqueles que não conseguissem eram devorados pelo monstro. Foi então que nessa história, Édipo, o nosso personagem herói, chegou a Tebas e conseguiu resolver o enigma dela, o que levou a esfinge ao suicídio. A charada que destruiu ela era: o que é que de manhã tem quatro patas, de tarde tem duas e de noite tem três? A resposta dada por Édipo foi: o ser humano. Ele engatinha quando criança, caminha quando é adulto e precisa de uma bengala assim que envelhece. De certo, como pai do gênero trágico, Ésquilo formatou traços teatrais que usamos até hoje. Sófocles era ator e foi inovador na técnica dramática. Incluiu uma terceira personagem em cena e também o rompimento na tradição da trilogia conectada. Os temas dele eram de moral e religião. Nas tragédias, Sófocles ele colocava o homem no centro do mundo, mas também acreditava no poder irresistível dos deuses, mesmo que ele não tivesse fé na justiça divina. O objetivo principal dele era mostrar para o espectador como as pessoas poderiam ser. Segundo Nietzsche, Sófocles tinha um pensamento trágico. Para ele, o mundo e a vida estão cheios de injustiças e de infelicidade dos que são inocentes. Se suas peças apresentam certa serenidade, é devido à beleza lírica, sobretudo dos coros, e através disso revela que o homem pode ser grande mesmo na derrota. Cito três obras conhecidas de Sófocles. Antígona, que narra o atrito entre a personagem Antígona e o seu tio, rei de Tebas. O conflito é por ela defender o direito de sepultar o corpo do irmão morto na guerra. Antígona vai priorizar a lei divina e não a lei do Estado grego. Em Édipo Rei, o enredo é baseado na profecia que prediz que o personagem Édipo
irá matar o próprio pai e casar-se com sua mãe. Essa é uma das tragédias mais conhecidas de Sófocles, principalmente pela origem do termo complexo de Édipo, dado na psicanálise de Freud. Electra é sobre o fim da Guerra de Troia após alguns anos, onde Electra e seu irmão Orestes buscam a dura justiça pelo assassinato de seu pai Agamenon. Diante da sua obra, Sófocles induziu o espectador a pensar sobre quem realmente é, de escolher ser herói ou vilão na realidade da própria vida. Eurípides foi poeta e escreveu cerca de 95 peças trágicas, porém, só 18 chegaram até nós. Abordava questões psicológicas, mitos e a tragédia dos vencidos. Mostrava a realidade da guerra, dos excluídos e fazia crítica à religião, dizendo que o homem está entregue aos caprichos dos deuses e nada mais. Ele encara a condição humana sem abertura para a esperança, seja em direção ao céu ou ao futuro, irremediavelmente mostra a humanidade como uma espécie infeliz. Nesse universo absurdo, o homem só tem apenas a si próprio como amparo e encontra a sua grandeza na coragem de suportar as provações. Eurípides inseriu o prólogo na peça. Criava nas suas narrativas personagens como camponeses e príncipes, de igual para igual nos sentimentos. Ele dramatizava os conflitos internos do indivíduo, sem atribuir vitória final aos impulsos mais nobres. Exemplo do personagem Hipólito em As Bacantes, que colocava a questão de quão longe pode chegar o homem ao negar as exigências de alguma força superior com relação à sexualidade e à liberação emocional, sem antes ser destruído por tais forças interiores no momento em que possui o poder. Em Écuba, ele avisa os opressores de que suas vítimas não permanecem sempre fracas e impotentes. Fortemente massacradas, elas podem muito bem se tornarem demônios de ódio e fúria, e o seu desespero poderá tanto destruir quanto ser destruído. Vemos nesse espetáculo um mundo igualmente obscurecido pelo opressor e pelo oprimido. A peça mais famosa de Eurípides, com certeza, é Medeia. Na peça, Eurípides introduz um novo estilo de personagem no teatro grego. Medeia carrega simultaneamente dentro de si sentimentos intensos de amor e ódio. Age com vingança no desenrolar do espetáculo. A tragédia foi incompreendida na época de sua apresentação, 431 antes da Era Comum. Todavia, Eurípides, ao mudar o foco da persona do coletivo para o pessoal, trouxe um conteúdo inédito à psicologia humana e também para as personagens femininas. Atualmente, a personagem Medeia continua sendo uma das mais marcantes e contraditórias figuras de toda a literatura universal. Para aliviar você de tantos dramas trágicos, Eurípides também escreveu sátiras. O texto Ciclope é uma peça teatral irônica, que tem intertextualidade com o episódio do Ciclope da Odisseia de Homero. A Odisseia é um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga. Mesmo sendo uma obra mais amena do que a tragédia de Homero, Eurípides faz uma crítica à sociedade e às convenções sociais daquela época. O próprio Ciclope Polifemo é um personagem com características abobalhadas. Na figura desse monstrengo, o dramaturgo cutuca-o como um indivíduo falho na moral e ética, transformando-o em um motivo de chacota. De certo, vimos que os três representantes da tragédia grega, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, colocam à mesa os dilemas da vida humana. Eurípides enalteceu a fragilidade do equilíbrio humano, onde contradições mentais e emocionais correm o risco de dominar o indivíduo. Medeia que o diga. Seja no mundo interior ou exterior, Eurípides deixa bem óbvio que a espécie humana acaba sendo algoz de si mesma.